Olá pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre este livro, Por que Sofremos Tanto, como lidar com dramas afetivos, angústias e depressões. Esse livro eu escrevi com o objetivo de justamente trabalhar o sofrimento. E aqui eu gostaria de começar uma frase por conta do budismo que diz o seguinte: a dor é real, o sofrimento é opcional. E como é que nós criamos tanto sofrimento em nós? Porque nós não aceitamos a vida como ela é. Hoje eu até fiz uma publicação no Facebook sobre a máfia das funerárias. É interessante como essas empresas se aproveitam muito desses momentos de perda, de dor, de sofrimento, para abusar, para manipular as pessoas, né? Então cobram os tubos. E sabe aquela história? Não, esse caixão é muito simples, vamos botar um caixão mais legal, colocar um monte de flores, porque o seu ente querido merecia. Como ele vai se sentir se você não der essa devida atenção? Gente, vamos parar. Eu até coloquei lá uma coisa importantíssima, que é a morte. Nós um dia vamos morrer. Por quê? Porque a morte faz parte da vida. Não existe um ser na face da Terra, eu não vou dizer no universo, tem outros planos vibratórios, eu vou dizer na Terra. Não existe um ser na Terra, tá? Vegetal, animal ou mineral, que não morra. Tem um tempo, tudo tem um tempo. Então, por que a gente sofre muito? E de cara eu falo, porque a gente é um tanto quanto mimado, na maioria das vezes. A gente cismou, a gente quer que a vida seja do nosso jeito. E aí tem tantos sofrimentos que eu até elenquei aqui, né, no índice do livro, que é justamente as angústias, as frustrações, a depressão. Se bem que eu falo muito da depressão em outros livros, mas a depressão também, na realidade, não precisava ser tudo isso. Mas a alma chama a atenção da pessoa a uma hora qualquer para ela parar e rever as atitudes dela. Então a depressão também tem muito a ver com como nós não aceitamos a vida como ela é. A síndrome do ninho vazio, as perdas afetivas, cujo sofrimento está mais ligado à dependência emocional. Sabe aquela coisa, sem ele eu não vivo? Nossa, e agora o que vai ser de mim? Eu gosto muito de uma piadinha que o Gasparetto fazia. Ele dizia assim, a família italiana, né? Aquela coisa bem dramática e tal. Aí o senhorzinho morreu, estava lá no caixão, e a viúva ali chorando do lado, com um lencinho, e dizia, e agora? Quem vai dizer que as minhas pizzas são gostosas? Ou quem vai elogiar a minha comida? Olha que interessante. Então é uma piada, mas é interessante de ver como muitos quadros de dependência emocional, como muitas pessoas sofrem pra caramba, não só perante a perda no sentido de uma morte, aliás, não é perda, tá, gente? Porque a gente não tem. Você perde a chave do seu carro, você perde a sua carteira, você perde uma roupa, você perde o emprego. Gente, mas você não perde pessoas, você não tem pessoas, nós não temos pessoas. Os nossos pets não são nossos, eles são a nossa responsabilidade, mas eles não são propriedade. Eu tenho um gato que vai viver comigo pelo tempo que eu quiser. Pode parar, não funciona desse jeito, certo? Então as perdas, entre aspas, não são perdas porque a gente não tem seres como propriedade, a gente tem coisas como nossa propriedade. E a dependência emocional, ela cria um sofrimento muito grande, porque a pessoa depende daquela condição. Divórcio, separação. No duro, é a segunda causa de processos de ansiedade que precisam, às vezes, até de afastamento do trabalho. Olha que interessante. Processo de autossofrimento, realmente. Como a pessoa lida. E as dores afetivas, então? Traição, rejeição, ciúme, posse, desconfiança. E aí, isso está mais ligado à separação e divórcio.
Isso está mais ligado realmente aos relacionamentos, né? E eu trabalho ao longo do tempo em que eu sou psicoterapeuta, eu tenho trabalhado com casais, com famílias, e esses sofrimentos por traição, rejeição, ciúme, posse, desconfiança, são muito interessantes e ao mesmo tempo muito doloridos. Então, gente, o livro aqui, né? Por que sofremos tanto? Ele vai trabalhar exatamente todos esses quadros, dando assim uma boa explicação emocional de como nós podemos lidar com as coisas, tá? No sentido de aceitar mais as leis da vida, a vida como ela é, aceitar o outro como ele é. Tipo assim, o outro me rejeitou. Não existe rejeitar, existe escolhas. Eu sempre falo para a pessoa que se diz rejeitada e entra num estado depressivo, de melancolia e tal. Ah, o fulano me rejeitou. Não, o fulano fez uma escolha. Você ficaria com qualquer um? A pessoa fala, não. Então não, né? Percebe? Você não ficaria com qualquer um. Você não levaria qualquer um para casa. Você não transaria com qualquer um. Então, veja, não é rejeição, é escolha. Ai, mas o outro tem que gostar de mim. Por quê? Quem disse? Só porque você cismou e você gosta da pessoa, ela tem que corresponder? Ai, mas eu me sacrifiquei tanto por ela. E tanto que eu agradei essa pessoa. Então, pois é, precisa corrigir esse comportamento. Porque, gente, eu já falei aqui em outros vídeos. Todas as vezes que você tenta agradar demais, você prioriza o outro e você se abandona. Muitas pessoas já fazem isso porque tem um abandono crônico lá na parte emocional, as crenças, e aí se abandona mais ainda quando vive para alguém. E esse sacrifício de querer agradar demais vai gerar uma encrenca grossa. Por quê? É a regra. Sacrifício gera expectativa, que gera frustração, o outro necessariamente não vai retribuir o favorzinho, tá? E depois da frustração somada, vai gerar cobrança e vai gerar briga. Eu já atendi muitos casais que estavam naquele processo de quase se separar por somatório de sacrifícios, onde alguém se anulou e o outro não entendeu. Ou melhor, até entendeu, mas não quis fazer nada. E aí a necessidade da gente trabalhar o diálogo, os acordos em cima das divergências, trabalhar o respeito à individualidade. Traição é outra encrenca, né? Ninguém trai você. A pessoa se trai, ela trai o sentimento dela. Quem trai por índole, trai por busca. Eu já expliquei isso muitas vezes, que a pessoa às vezes trai no sentido de estar buscando a perfeição em alguém, sabe? Uma encrenca emocional dela. E aí nada é bom, nada basta. Ela está naquela busca desenfreada pela perfeição, seja o homem perfeito, seja a mulher perfeita, que é uma neura fantástica, tá? Que merece um trabalho muito bom de autoconhecimento e autoestima. Então, veja, a pessoa não trai, aí a pessoa se culpa, e alguém culpa quem foi traído, e quem foi traído assume. Ah, eu não sou bom o suficiente. Onde foi que eu errei? Para que o outro me traísse? Que coisa, não. O outro traiu porque ele quis, porque a índole dele, porque ele de repente é uma pessoa insaciável. E se ele fez isso, você precisa tomar uma atitude. Você vai aceitar? Nós vamos transformar o relacionamento num relacionamento aberto, cada um faz o que quer. Tem casais que faz isso, tá, gente? De fato, são escolhas. Não tem nem o positivo nem o negativo. Tem uma escolha que seja boa para os dois. Ou você cai fora se você se sente agredido e maltratado e não valorizado. Até porque esses códigos de valores, né? Valorização, aceitação, é o vazio dentro de cada um. E cada um tem que preencher esses vazios emocionais que vêm ali da nossa infância, de crenças que nós absorvemos, conclusões que nós tiramos. Isso moldou a nossa personalidade, formatou a nossa personalidade e nós precisamos corrigir. Todos os meus livros abordam esse processo de autoconhecimento
E especificamente esse porquê sofremos tanto, ele trabalha muito essa percepção clara do seu valor, da sua integridade. Tipo ciúme, por exemplo. A pessoa ciumenta, ela é hiper mega insegura. Ela quer controlar o outro para que ela se sinta segura. E aí está o maior erro da humanidade. Eu não posso colocar minha segurança fora de mim. Não dá. Eu tenho que me segurar em mim mesma, no meu valor, na forma como eu penso, nas minhas escolhas, naquilo que eu sou, e não no outro. Porque ao fazer isso, eu me desequilibro, eu me fragilizo. Então o ciumento vive querendo, vive esperando que o outro, que alguém, faça tudo o que ele quer para ele se sentir feliz. Isso é infantilidade, é coisa de criança, que bate o pé quando alguém não faz o que ela quer. Olha que interessante. Então, eu sugiro grandiosamente que você tente trabalhar essa aceitação da vida, essa aceitação da realidade, aceitação da sua responsabilidade por você, para não ficar colocando a culpa lá fora. Não é para colocar a culpa no outro. Cada um tem uma possibilidade de escolha a cada momento. Você é responsável pelas escolhas que você faz. Você não pode fazer escolha para o outro, a não ser que seja uma criança, gente, pequenininha, tá? Lá pelos 3 ou 4 anos que a criança tem capacidade de fazer uma escolha, vamos deixar ela escolher, sabe? Para ela começar a se sentir autoconfiante, sabe? E por mais legal que você acha que vai ser a sua escolha para o outro, você está passando por cima do livre-arbítrio do outro, isso é sacanagem. Dentro das famílias, é o maior desrespeito que acontece. Tem mães que vivem escolhendo. Escolhe para o marido, escolhe para os filhos, escolhe para todo mundo. E depois ela quer que todo mundo aplauda as escolhas que ela fez, é mesmo. Não vai fazer, não vai acontecer. Então, gente, vamos trabalhar a nossa responsabilidade por nós, aceitar as leis da vida, aceitar os nossos limites, aceitar que nós somos mimados, sim. E nós enxergamos a vida como, sabe aquela perspectiva de um mundo cor-de-rosa, um mar calmo com ondas tranquilas, sem nenhum movimento grandioso, muito calminho. A vida não é assim, não é assim. Os nossos desafios existem justamente para a gente crescer, usar a nossa inteligência, habilidades que você já traz, tá? Dentro da sua natureza. E ao vivenciar os desafios, você vai ganhando força, você vai ganhando experiência, você vai ganhando maturidade, sabedoria. Isso é um ganho espetacular, né? Que vai alicerçando a sua individualidade, vai fortalecendo esse ser, essa escolha de vida que você fez nessa encarnação. E olha como é importante, isso é responsabilidade, tá? Então vamos trabalhar como lidar, né, com os dramas afetivos, as nossas angústias, as nossas depressões, que no fundo, principalmente angústia e depressão, são resultados de atitudes. Atitudes de preocupação, negação, autoestima baixa, querer controlar tudo, autopressão. Então a pessoa faz uma salada tão ruim com ela mesma que ela vai gerar o sofrimento. A ansiedade, que eu já falei muito, as angústias, a melancolia. Então, gente, de novo, vamos deixar bem claro, não é a situação lá fora, é como eu lido. É a maturidade que eu tenho para lidar com as situações. E as perdas, tem muito isso, perdas entre aspas, né? Tem muito disso. Precisamos olhar com aceitação. As leis da vida são as leis da vida. Você não vai modificar as leis cósmicas só porque você cismou. Para pensar? Então é isso. Comente aí o que você achou, se você tem alguma dúvida, se você gostaria que eu comentasse mais sobre algum aspecto. Esse livro, ele tá com capa nova, tá? Foi reeditado há pouco tempo. Você encontra na estante virtual, na livraria Estante Virtual, você encontra comigo, direto aqui comigo. E você pode solicitar, tá? Pelo Instagram, pelo Facebook, enfim.
Outros livros você também pode consultar ali no Lourdes Possato Blog, no meu Instagram também. Eu tenho 10 livros publicados e todos com essa tônica de autoconhecimento, de busca pelo crescimento e pela maturidade emocional e principalmente do nosso bem. Sabe o bem? Atitudes que vão gerar o bem. Essa é a nossa responsabilidade. Ok? Então fiquem em paz, gratidão pela atenção. Nos vemos no próximo vídeo. Curta, compartilha, bota o seu like aí para não esquecer. Compartilha porque eu acho que é um tema interessante. E fico à disposição para quaisquer dúvidas. E até o próximo vídeo. Beijo!